Ventilação mecânica para não intensivistas. Prática. Eu me chamo Fernanda Weber, especialista de terapia intensiva e ex-fellow de terapia intensiva da Universidade de Toronto, e vou narrar uma tradução livre para o português da aula ministrada pelo Dr. Ian Gollinger, professor assistente do Departamento de Critical Care da Universidade de Toronto. Nessa aula, nós vamos ter uma visão geral do manejo prático integrado da ventilação mecânica, mais especificamente de como iniciar a ventilação mecânica, de como avaliar diariamente os pacientes em ventilação mecânica e como traçar uma estratégia para liberar os pacientes da ventilação mecânica. Primeiramente, iniciando a ventilação mecânica. Antes de intubar um paciente, você pode considerar alguns módulos de ventilação mecânica não invasiva. Algumas populações podem se beneficiar do uso de ventilação mecânica não invasiva, assim como pacientes com exacerbação aguda de DPOC, pacientes com edema pulmonar agudo, pacientes imunocomprometidos, embora o nível de evidência não seja tão forte, já pacientes com falência respiratória hipoxêmica por outras causas não devem ser manejados com ventilação não invasiva. 2 motivos para isso. Esses pacientes provavelmente vão precisar de períodos prolongados de suporte ventilatório. E segundo, porque é mais difícil controlar o volume corrente e proteger os pulmões de lesão ventilatória quando mantemos esses pacientes sem intubar e sem sedação, em ventilação não invasiva. Se for decidido tentar a ventilação não invasiva nesse grupo de pacientes, eles devem ser monitorizados de perto e devem ser cuidadosamente avaliados para o desenvolvimento de fadiga respiratória e necessidade urgente de intubação. A ventilação não invasiva é completamente contraindicada nos casos de isquemia cardíaca não controlada, instabilidade hemodinâmica, agitação ou alteração do nível de consciência e nos casos de comprometimento da via aérea e quando as secreções não podem ser controladas. Após intubar o paciente, o ventilador é geralmente ajustado para pressão controlada ou volume controlado. Isso porque os pacientes geralmente estão apneicos devido ao uso de sedação e bloqueadores musculares utilizados na intubação. O ventilador é então ajustado para garantir um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo do peso predito, onde o peso predito é baseado na altura do paciente e não no seu peso real. Se usa o peso predito porque ele tem uma correlação melhor com o volume dos pulmões do que o peso real do paciente. A fração inspirada de oxigênio é geralmente ajustada para 50% a 80% logo após a intubação, mas podem ser necessários valores maiores ou menores dependendo do caso, para atender o objetivo de uma saturação de oxigênio entre 92% e 96%. A PIP inicial geralmente fica entre 8 e 10 centímetros de água, mas PIPs maiores podem ser necessárias para manter a oxigenação adequada. Lembre-se que superdistensão alveolar pode ocorrer mesmo com valores moderados de PIP. Finalmente, a frequência respiratória geralmente fica entre 25 e 30 respirações por minuto no início e deve ser ajustada para manter um clearance adequado de CO2. Os objetivos da ventilação mecânica devem estar sempre sendo lembrados. Primeiramente, não causar dano adicional ao paciente. Isso significa que devemos estar sempre vigilantes para os riscos de causar lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, alterações hemodinâmicas relacionadas à ventilação mecânica e o risco de disfunção diafragmática relacionada à ventilação mecânica. O segundo objetivo é manter uma oferta de oxigênio adequada, sendo o alvo geralmente uma saturação de oxigênio entre 92% e 96%. Lembrando que manter uma saturação de oxigênio excessiva ou insuficiente podem ser prejudiciais ao paciente.
Existem dados consistentes na literatura atual que suportam a ideia de que valores excessivos acima de 96% de saturação arterial de oxigênio são prejudiciais ao paciente. Um outro objetivo da ventilação mecânica é manter a homeostase ácido-básica, o que significa basicamente manter o pH acima de 7,25. Há uma tendência de ser menos rígido com os valores de dióxido de carbono nos pacientes com lesão cerebral aguda, pois a PCO2 pode influenciar o fluxo sanguíneo cerebral. Portanto, em resumo, os objetivos fisiológicos da ventilação mecânica são manter a saturação de oxigênio acima de 92%, geralmente até 96%, e um pH acima de 7,25, mas sempre tendo em mente os riscos associados à ventilação mecânica. A avaliação diária dos pacientes em ventilação mecânica geralmente envolve 3 questões. 1. Esta ventilação está segura? 2. Esta ventilação está adequada para este paciente? E 3. Esse paciente ainda precisa de ventilação mecânica? Por segurança, o que queremos dizer é se esse paciente está em risco devido ao modo como estamos aplicando a ventilação mecânica. Risco de sofrer danos à circulação, aos pulmões e aos músculos responsáveis pela respiração. Por adequação, queremos dizer, se os alvos fisiológicos de oxigenação e eliminação de CO2 estão sendo alcançados. Qual é a saturação de oxigênio e qual é o pH do paciente no momento? Um dos desafios no manejo da ventilação mecânica é o que fazer quando esses objetivos se tornam difíceis de serem atingidos. Nós vamos discutir isso um pouco mais para frente. Em relação à necessidade da ventilação mecânica, nós devemos nos perguntar: o paciente está pronto para iniciar o desmame da ventilação mecânica? Isso envolve o manejo da sedação, manejo dos testes de respiração espontânea e conseguir com que o paciente se erga, se levante e se mova. Para avaliar a segurança da ventilação mecânica, nós precisamos considerar as pressões e os volumes que estão sendo aplicados nos pulmões e também os efeitos da ventilação mecânica na atividade do diafragma. Se a pressão e os volumes aplicados no pulmão forem excessivos, eles podem resultar em injúria pulmonar. Por isso, nós queremos limitar o volume corrente, geralmente a volumes de 6 a 8 ml por quilo, de acordo com o peso predito. Alguns pacientes podem ter um volume pulmonar muito reduzido devido a extensas consolidações e colapso alveolar. E nesses pacientes, mesmo volumes de 6 a 8 ml por quilo podem resultar em pressões excessivas. E é por isso que nós também devemos prestar atenção na pressão de platô e na driving pressure. Eu vou mostrar essas pressões mais para frente. Nós também queremos limitar a fração expirada de oxigênio, pois existe a preocupação de que valores muito altos de oxigenação possam causar toxicidade pulmonar. E embora os dados que suportam essa teoria não sejam definitivos, com certeza uma FiO2 muito alta aumenta a tendência dos pulmões de colapsarem. Nós também precisamos nos preocupar com a atividade diafragmática, prestando atenção se o paciente está respirando espontaneamente, para minimizar o tempo em que os músculos respiratórios do paciente estão completamente inativos. Então, como analisar a segurança dos parâmetros da ventilação mecânica usando a pressão de platô e a driving pressure? Esses gráficos são de ventilação mecânica em volume controlado. Como vocês podem ver, em cada trigger de respiração, o fluxo de ar aumenta
até o valor ajustado de 60 litros por minuto. E vocês podem ver no traçado de baixo a pressão se elevando rapidamente até o pico e então, durante uma curta pausa inspiratória, ela diminui em direção à pressão de platô. Se uma pausa inspiratória mais prolongada for aplicada por aproximadamente 10 segundos, você pode ver que durante esse tempo a pressão da via aérea permanece no nível de platô. E é a essa medida que nós nos referimos quando falamos de pressão de platô. Então, a pressão de platô é a pressão máxima necessária para distender os pulmões pelo volume corrente. É diferente de pressão de pico, pois a pressão de pico leva em conta a resistência e a elastância pulmonar. E já a pressão de platô reflete apenas a pressão de distensão elástica dos pulmões. Já a diferença entre a pressão de platô e a PEEP é chamada driving pressure e representa a pressão aplicada no pulmão a cada respiração. Em geral, nós queremos manter a pressão de platô abaixo de 30 centímetros de água. E existe evidência de que manter uma driving pressure de até 15 centímetros de água possa ser benéfico. Certamente que quando estamos aplicando um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo e as pressões de platô e driving pressure estão elevadas, nós devemos considerar diminuir ainda mais os valores de volume corrente, se for possível. O grande risco de continuar diminuindo o volume corrente é causar uma piora da acidose respiratória. Dá para ver que esse paciente está sendo passivamente ventilado e não está respirando espontaneamente, pois não há nenhuma evidência de esforço inspiratório na curva desse paciente. A avaliação da prontidão para iniciar o desmame de ventilação mecânica. Existem alguns critérios para avaliar se o paciente está pronto para iniciar o desmame de ventilação. Basicamente, se está resolvida a causa que levou à falência respiratória, presença de estabilidade hemodinâmica, ou seja, se o paciente está sem nenhum ou no máximo um vasopressor em dose relativamente baixa, se a hipóxia está resolvida com uma FiO2 de 50% ou menos, e se o paciente está acordado o suficiente para respirar espontaneamente e trigar o ventilador. Esses pacientes devem ser submetidos a testes de respiração espontânea diários, que serve para identificar os pacientes que estão prontos para iniciar o desmame de ventilação. É comum os médicos acharem que o paciente ainda está totalmente dependente da ventilação mecânica e, na verdade, eles já estarem prontos para iniciar o desmame. Por isso, testes de respiração espontânea de rotina são cruciais como testes de screening para identificar os pacientes que já estão prontos para o desmame. Como a sedação pode ser uma barreira para conseguir avaliar adequadamente a ventilação espontânea, testes de despertar diário ou pelo menos reavaliação diária da sedação para garantir que ela está de fato no menor nível necessário para manter o paciente confortável, devem ser realizados para aumentar as chances de que o paciente possa evoluir para o desmame. Em termos de manejo prático, nós podemos encontrar alguns desafios clínicos variados, como dificuldade de ventilar ou oxigenar o paciente, dificuldade de desmamar o paciente da ventilação,
determinação de quais pacientes estão prontos para tentar a extubação e quais pacientes devem ir para a traqueostomia. Nós vamos rapidamente discutir esses problemas na sequência. Quando nós não conseguimos atingir o alvo do pH, que é um pH maior de pelo menos 7,25, ou a gente até chega nesse pH, mas às custas de uma pressão ou um volume muito altos, o que aumenta muito o risco de lesão pulmonar relacionada à ventilação mecânica. Da mesma forma, se não conseguimos atingir o alvo de PO2, ou até atingimos, mas com níveis muito altos de FO2 ou PIP. Uma coisa importante de se ter sempre em mente quando estamos avaliando esses pacientes mais difíceis de ventilar e de oxigenar é que geralmente nós não precisamos atingir uma gasometria arterial normal e que às vezes nós podemos diminuir as nossas expectativas de forma a deixar a ventilação e a oxigenação mais fáceis de serem atingidas. Assim, nós podemos considerar relaxar um pouco os alvos de pH ou os alvos de saturação de oxigênio, o que vai nos permitir uma redução substancial das pressões que estamos aplicando no ventilador. Nesses casos, os pacientes podem se beneficiar de uma consulta com intensivistas mais experientes em ventilação mecânica. A dificuldade de ventilar os pacientes pode ser devido a uma rigidez muito alta, porque eles têm uma elastância muito alta dos pulmões ou da parede torácica, ou devido à resistência excessiva da via aérea. A elastância pulmonar pode estar aumentada devido ao edema intersticial, infiltração, inflamação, ou também devido à hiperinsuflação dinâmica, que é quando um tempo expiratório inadequado impede a exalação completa, gerando um acúmulo de volume progressivo nos pulmões. E quanto maior o volume nos pulmões, mais rígido o paciente vai parecer e mais difícil vai ser de ventilar. Algumas doenças da parede torácica, incluindo derrame pleural, pneumotórax maciços ou pneumotórax hipertensivo, também vão deixar o paciente muito difícil de ser ventilado, devido às altas pressões nas vias aéreas. Ascites volumosas e síndrome compartimental abdominal aumentam a pressão intraabdominal, que é transmitida através do diafragma para dentro do tórax, resultando num importante aumento na pressão das vias aéreas. Já um aumento na resistência das vias aéreas pode resultar de um mau funcionamento do tubo endotraqueal, de um broncoespasmo agudo, de secreções nas vias aéreas ou mesmo de lesões endoluminais. O manejo vai depender basicamente do diagnóstico, por isso uma avaliação cuidadosa e identificação dos diagnósticos diferenciais possíveis são fundamentais quando temos um paciente que é difícil de ventilar. Dificuldade de oxigenar um paciente. Essa dificuldade de oxigenar pode ser resultado de hipoventilação de alvéolos que são perfundidos, o que caracteriza shunt, mas também por edema alveolar e intersticial importantes, colapso alveolar, devido a altas pressões pleurais, o que também vai aumentar significativamente a fração de shunt. De forma similar, uma obstrução regional que impede a ventilação pode resultar em colapso pulmonar nesta área em particular, e shunts pulmonares ou intracardíacos também podem aumentar a dificuldade de oxigenação. Para avaliar a dificuldade de oxigenação dos pacientes, a primeira coisa a fazer, como mostra na figura, é tentar aumentar a perfusão das áreas ventiladas. Isso pode ser feito através do aumento do débito cardíaco, que pode ser conseguido dando fluidos para o paciente, pois quando o débito cardíaco está baixo,
O fluxo sanguíneo pulmonar tende a ser distribuído dorsalmente ao local do colapso, o que aumenta mais ainda o shunt. Por isso, quando aumentamos o débito cardíaco, o fluxo sanguíneo pulmonar é redistribuído para o pulmão ventilado, diminuindo assim a fração de shunt. Bolos de fluidos, quando administrados cuidadosamente, podem aumentar o débito cardíaco sem aumentar significativamente o edema pulmonar. Seguindo esse mesmo raciocínio, às vezes pode ser benéfico diminuir a PIP para evitar a superdistensão do pulmão funcionante, o que pode aumentar a perfusão para as áreas que ainda estão sendo ventiladas, sem aumentar significativamente o colapso pulmonar. Posição de prona e o uso de vasodilatadores pulmonares inalatórios também podem ajudar a redistribuir o fluxo sanguíneo pulmonar. Os vasodilatadores pulmonares inalatórios devem ser considerados terapia de resgate, devido às evidências de que aumentam os riscos de insuficiência renal aguda e sem comprovação de benefício sobre a mortalidade. Já a posição de prona tem uma forte evidência de benefício e é recomendada tanto no manejo de hipoxemia como para prevenir o surgimento de lesão pulmonar. Manobras de recrutamento pulmonar e o uso de PIPs elevadas podem prevenir o colapso e diminuir a fração de shunt. E a posição de prona também pode ser eficaz como uma manobra de recrutamento. Os pacientes que apresentam dificuldade de desmame ventilatório necessitam de uma cuidadosa avaliação clínica e amplos diagnósticos diferenciais. Condições que afetam as vias aéreas do pulmão podem aumentar o esforço respiratório. Lesões cerebrais podem resultar em drive respiratório excessivo ou insuficiente. Disfunções cardíacas, principalmente disfunção de ventrículo esquerdo, podem resultar de desmame e podem causar edema pulmonar relacionado ao desmame. Já a fraqueza do diafragma reduz a capacidade do paciente de tolerar a carga respiratória e aumenta o risco de dificuldade de desmame. Disfunções endócrinas podem ocorrer em pacientes que necessitam de desmame ventilatório prolongado. A causa mais comum de falha do teste de respiração espontânea é a insuficiência aguda de ventrículo esquerdo e resultante edema pulmonar induzido pelo desmame de ventilação. Isso pode ser manejado por terapia diurética agressiva e redução da pós-carga cardíaca através de medicações. Fraqueza diafragmática também é uma causa comum de dificuldade de desmame ventilatório e pode ser tratada garantindo uma nutrição adequada e mobilização do paciente. A dificuldade de extubação dos pacientes pode ser devido a um nível de consciência inadequado para proteger a via aérea adequadamente, uma tosse fraca ou secreções excessivas, que resultam em dificuldade de toalete pulmonar. Já a ausência de cuff leak, ou seja, quando não conseguimos escutar vazamento ao desinsuflar o cuff do tubo, sugere risco de edema traqueal e estridor pós-extubação. Nesses pacientes que não apresentam cuff leak, o risco de edema traqueal devido à intubação prolongada deve ser avaliado. Se esses pacientes estiverem intubados por apenas curtos períodos de tempo, o risco de edema traqueal é baixo. Mas nos demais casos, o paciente pode se beneficiar de uso de diuréticos ou de esteroides por um curto período de tempo antes de tentar a extubação, para diminuir o risco de estridor pós-extubação. De um modo geral, traqueostomia não melhora o desfecho de pacientes mecanicamente ventilados. Os estudos não mostraram redução de pneumonia associada à ventilação mecânica e mostrou aumento da realização de traqueostomias quando estas são realizadas precocemente. Nós geralmente consideramos traqueostomia na marca do dia 12 a 14, para melhorar o conforto do paciente, para aumentar a chance de mobilização e para conseguir fazer testes de desmame ventilatório regulares. Mas devemos sempre ter em mente das complicações da traqueostomia.
tanto do procedimento de traqueostomia em si, quanto da presença de traqueostomia. O manejo da ventilação mecânica é complexo e a consulta a um especialista de terapia intensiva que seja experiente em ventilação mecânica pode ser muito importante nos casos difíceis. Várias questões importantes precisam ser avaliadas e geralmente experiência é necessária para identificar e resolver estas questões. Vamos analisar agora 2 cenários para resumir a ventilação mecânica básica. Primeiro, considere um homem de 65 anos, com disfunção de ventrículo esquerdo grau 4, devido a uma miocardiopatia dilatada crônica, transferido de um hospital periférico por insuficiência cardíaca refratária, precisando de ventilação mecânica. Esse paciente fecha critério para falência respiratória hipoxêmica, ou seja, um problema primário de oxigenação. Na admissão, ele está com vasopressores em dose baixa, o débito urinário é adequado, a linha arterial sugere uma hemodinâmica adequada, ele está em pressão controlada de 24 centímetros de água, PIP de 8, FO2 de 90%, frequência respiratória de 20 e volume corrente de 750 ml. O raio-x de tórax mostra infiltrados pulmonares bilaterais e possivelmente redistribuição vascular, com cardiomegalia. A gasometria arterial é basicamente normal. A pergunta é: os parâmetros ventilatórios precisam ser modificados? Para responder, nós precisamos analisar a segurança, a adequação e a necessidade. Primeiro, sobre a segurança. Me preocupa a FO2 alta e o volume corrente também parece alto, mas nós precisamos avaliar o peso predito para confirmar essa informação. Além disso, a FO2 também parece estar alta para uma PIP relativamente baixa. Com essa ventilação, a gasometria arterial está completamente normal. Portanto, parece viável diminuir a pressão inspiratória para diminuir o volume corrente e, ao mesmo tempo, aumentar a frequência respiratória para conseguir manter um clearance de CO2 adequado. A gente também pode tentar aumentar um pouco a PIP para ver se consegue diminuir a FO2, pois certamente a gente pode tolerar uma PO2 um pouco mais baixa. Deve-se manter sempre em mente que nem todos os pacientes vão responder bem ao aumento da PIP, não causando uma melhora da oxigenação. Nesses casos, o aumento da PIP pode ser mais prejudicial do que benéfico. Por isso, uma avaliação cuidadosa da resposta ao aumento da PIP deve ser mandatória. Obviamente, a preocupação em relação à proteção pulmonar depende em parte se o paciente fecha critério para síndrome do desconforto respiratório agudo ou não. A pressão capilar na artéria pulmonar nesse paciente é de 20 e está artificialmente elevada devido à pressão relativamente alta aplicada nas vias aéreas. Portanto, esse paciente pode não ter uma insuficiência cardíaca refratária, mas sim a síndrome do desconforto respiratório agudo. Para diferenciar, uma avaliação clínica cuidadosa é necessária. Então, resumindo, a ventilação mecânica não é uma intervenção benigna e precisa de cuidadosa avaliação quanto à segurança, adequação e necessidade. Do ponto de vista de segurança, nós precisamos nos perguntar quais são os potenciais prejuízos da ventilação sobre a circulação pulmonar e músculos respiratórios. Quanto à adequação, precisamos avaliar se estamos atingindo os objetivos fisiológicos básicos, avaliar de que modos podemos melhorar a ventilação e oxigenação. E do ponto de vista da necessidade, precisamos avaliar os critérios para identificar os pacientes que estão prontos para iniciar o desmame de ventilação, tentar otimizar a sedação e a ventilação para permitir o desmame o mais precoce possível, através de testes de respiração espontânea de rotina.
Tenha também em mente que uma consulta com um especialista de terapia intensiva pode ajudar devido à complexidade destes pacientes.